Salve! Começando aqui mais um Na Bolinha do Zóio e hoje temos convidados mais que especiais. Hoje estamos aqui com o Sérgio Silva, com o Thiago Fernandes e com a Aline Rodrigues. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e bora fazer essa prosa na Bolinha do Zóio. Bora! Gente, primeiro eu queria começar pelo de praxe, né? Pedindo para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, para a gente poder iniciar os trabalhos. Vambora, na letra alfabética, né? Começar com A. Muito bem, primeiro, muito obrigada pelo convite, que honra. Falei aqui para os meninos, né? Muito legal. Tô animada para o que vai pro rumo da conversa. Sou a Aline Rodrigues, sou do Campo Limpo, desde que, né, me entendo aí por gente, Zona Sul 100%, né? E sou jornalista, sou mãe, sou encantada pela comunicação em diferentes formas, mas escolhi a profissão do jornalismo para seguir aí a vida. Mas também experimento outras faces da comunicação, que é pensar a acessibilidade da comunicação, né? Então, estudo Libras. E fazer jornalismo na quebrada também é pensar a acessibilidade da informação o tempo todo. E, recentemente, também lancei um livro aí para as crianças, né? Experimentando um novo público, apesar de já ser um tempão aí, de 8 anos, né? Mas falar profissionalmente, né? Com responsa ainda maior aí com mais crianças. E é jornalista do Periferia em Movimento também, né? Exatamente. O ano que vem a gente completa 15 anos de Periferia em Movimento. Salve. É, só a gente fazendo as contas pra crer, né? Da hora. Isso aí. E o que é o Periferia em Movimento, antes de passar a bola? Só para... Muito bem. Para quem não sabe, e muita gente ainda não sabe, então vamos contar. Periferia em Movimento é uma proposta de jornalismo de quebrada que surge de estudantes, né, de jornalismo, a gente na Unisa, tal, e fazendo jornalismo, e era o nosso TCC. E em comum tínhamos aí a indignação do jornalismo não retratar o lugar onde a gente mora, não retratar as pessoas que a gente convive e quem nós somos, né? Ou pelo menos só retratar com aquele estereótipo lá. E isso em 2009. E de lá para cá a gente se propõe a fazer esse jornalismo valorizando os saberes periféricos, valorizando quem tem movimentado a quebrada em prol de mudanças, em prol de registro das memórias, de valorização aí do nosso povo, e de diferentes formas, e trabalhando com educação midiática também, desde o começo, né? Então, a gente não acredita que o jornalista que tem que ter o poder do comunicar nas mãos, todo mundo tem que ter, e a gente, na medida do possível, vai passando isso adiante também, das ferramentas do jornalismo, para que todo mundo se aproprie e conte também a sua versão da história. Da hora. E você, Sérgio? Você é um cabra que fez esse livro aqui, muito bacana. Conta pra nós quem é você, de onde você veio. Bom, em primeiro lugar aí, boa tarde a todos, a todas, todos que estiveram nos ouvindo, nos assistindo. Uma honra muito grande, assim, estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar vivendo esses momentos, assim, a gente poder contar histórias, né? Bom, cara, ainda estou me descobrindo, nem sei quem eu sou ainda nessa vida. Mas o que eu trago já de, sei lá, de história, cara, eu sou fotógrafo, trabalho com comunicação também, assim como a Aline, fiz uma escola de fotojornalismo na rua, né? E por alguns anos eu fui colaborador da Ponte Jornalismo, que é um portal de notícias aí super importante, né? Para nossa quebrada, para a quebrada do Brasil em si. E, cara, sou um apaixonado por cultura, sou um apaixonado pela vida, pelas pessoas, e eu acho que eu tento retratar um pouco disso, assim, no meu movimento que eu faço também individual com a fotografia, né? Também sou autor desse livro, né? Memória Ocular, cenas de um estado que cega, que eu narro um pouco da minha trajetória pessoal também, e tal, e um pouco também aí de uma memória coletiva, né? Que
Em 2013, no ano de 2013, há 10 anos atrás, eu fui atingido por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar do estado de São Paulo. Essa bala atingiu meu olho esquerdo, arrancou-me a visão. Então hoje eu sou portador de deficiência visual, né? Eu sou monocular, mas sigo aí firme, lutando contra todas as formas de injustiça, né? E tentando também, de alguma forma ainda, fazer com que essa minha história pessoal seja também um instrumento de luta para outras pessoas, né? Então, um pouco disso que eu sou, e aí a gente vai trocando ideia aí, então, no decorrer da conversa. E você, senhor Thiago Fernandes? Boa tarde. Conte, meu mano. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu me chamo Thiago Fernandes, sou morador da Zona Sul de São Paulo também. Só que do outro lado ali, né, Pedreira, isso, Guacuri, né, no caso. E eu venho a minha formação, ela é de ponto de cultura, né? Então eu venho do ponto de cultura lá de Diadema, chamado Ponto de Cultura Comunidade Audiovisual, onde a gente ingressa nessa aventura, né, de produtora, de produção de audiovisual, fotografia, né? E a vida vem levando até conhecer aí o Movimento Negro Omniafro Brasil, onde eu colaboro no momento, né? E fora isso, as produções de audiovisual que a gente faz enquanto produtora, a gente está aí pautando um pouco aí das questões raciais, das questões periféricas aí do nosso povo e o que nos atinge aí. E aí hoje nós estamos aí para trocar uma ideia aí. Toco Filmes, né? Toco Filmes. E uma grande honra também estar ao lado de vocês aí, satisfação. Até da equipe aí também que está trabalhando aí. É isso aí. Recíproca é verdadeira, meu mano. Então, pra gente começar, eu queria até pedir pra você mesmo, Tiagão. Aproveita, deixa aí, me conta o que que é a Toco Filmes e como surgiu, por que do nome também. Sim, sim. Bom, então, a Toco Filmes, ela nasce, né, dessa expertise, né, de ponto de cultura, né, que ali a gente recebe um kit de equipamento do governo, né, onde a gente começa a desenvolver as técnicas de se trabalhar em equipe, né, mesmo sem grana a gente precisa filmar, né, mano? A questão do dinheiro não pode ser impeditiva pra gente fazer as coisas, porque nunca foi, né, nem pode ser, né. E aí a gente tem que aprender algumas técnicas, tem que aprender alguma malícia, uma malandragem pra gente conseguir colocar as nossas histórias na tela, né? E aí a gente já vinha fazendo muitas coisas, sobretudo lá pra prefeitura. Então, ponto de cultura é aquela coisa, né? Você vai entendendo outras culturas, você vai se enturmando com outra galera que faz outras coisas, então você vai aumentando o seu repertório. E a maioria dessas culturas populares, tinha carência de audiovisual, né? Tinha carência de história, de ter um registro bacana, né? E aí essa foi nossa escola, assim, a gente começou muito a fazer alguns registros, entender ali onde a gente poderia contribuir. E veio essa ideia de fazer a produtora, né? E eu tô com filmes, as pessoas dizem tudo, né? As pessoas dizem, pô, tô com sede, tô com frio, tô com vontade de não sei o quê, e nós tô com filmes, né? Então, eu tô com filmes. O que você tem? Eu tô com filmes, né? Então, Você tá com o quê? Tô com filme. Essa é um pouco do nome, né? E aí a gente, em 2013, a gente começa a fazer um trabalho de acompanhamento numa ocupação que estava tendo na janela da minha casa, assim, na janela da minha casa eu tava vendo lá a ocupação, e a gente passa a acompanhar isso filmando, né? E ocupação é aquilo, ocupação sobretudo espontânea é aquilo, né? A gente acaba meio que virando um defensor da comunidade, né? Porque quando a polícia vai lá para querer derrubar, para querer falar que não tem alvará, que não tem documentação e tal, as câmeras estavam ali e o pessoal ia na educação, assim, bem... E aí a gente fez o primeiro trabalho, né? O primeiro filme chamado Tem Dono, que também rodou bastante por aí. E
a gente nasce com este filme, né? Tanto que a gente tá fazendo 10 anos esse ano, vamos fazer a comemoração no mês que vem, lá no Centro Cultural Diadema. E com esse filme, Eu Tenho Dono, que marca o início dessa trajetória aí. E conte você, Aline, como é que foi que você se descobriu jornalista e como é que vocês tiveram a ideia de construir o Periferia em Movimento? Legal. Puxa, acabei na minha fala já até dando um spoiler, né? É, bom, como eu me descubro como jornalista, às vezes eu brinquei até esses dias, né? Dessa dificuldade de dizer quando é que começa, assim. Mas quando eu era adolescente, aos 14 anos, eu ousei atuar no Jornal da Igreja, né? E a minha primeira reportagem foi cobrir as crianças da EMEI que estavam manifestando para as pessoas não jogarem lixo na praça do Arariba, onde eu moro ali. Jardingá, Paquarariba e tal. Então ali eu já experimentei, né? Um pouco de ser jornalista, de reportar, registrar e contar para o mundo alguma coisa que estava rolando, que eu achava importante. Mas aí mesmo na escola, assim, bem tímida em geral, eu me interessava por essa coisa da comunicação, né? Parece contraditório, mas enfim. E aí, quando eu terminei a faculdade, o colégio, eu demorei mais uns 3 anos para entrar na faculdade, mas quando eu escolhi foi o jornalismo já. Me encantava essa coisa da televisão, né? Das bancadas do jornal, era bem isso mesmo, né? Mas depois, quando eu fui estudar, eu entendi toda a complexidade e a incidência que o jornalismo tem nesse mundão. E fui pegando essa responsa, entendendo, né, que a minha escolha ao sair dali também tinha que ser cuidadosa. E aí foi o que eu contei no começo, né, que a gente falou, pô, os autores que chegavam pra gente estudar, referência jornalística, ninguém que a gente conhecia, que já... Sabe, ninguém perto da gente, elementos do jornalismo, tem um livro lá que a gente aprende que são 2 jornalistas norte-americanos, né, dos Estados Unidos e tal, que é a grande, né, uma grande base e tal pra gente. E aí a gente entende que eu falei, vamos fazer um negócio que tem a ver com a gente, que aproxima o registro das nossas histórias, das histórias que a gente ouve falar, né, e que a gente acompanha. E aí surge a ideia do Periferia em Movimento como um TCC. E há quem, depois que termina a faculdade, não quer nem mais falar do TCC, né? Guarda na gaveta ou, sei lá, queima, faz um ritual, né? De conclusão. A gente, pelo contrário, a gente se apega. E aí vira o trampo da gente, né? E quem estava nessa caminhada nesse início? Você, o Thiago Borges, quem mais? Isso, e a Sueli Carneiro, que também é do Grajaú. Não é a Sueli Carneiro, né? Que vocês estão ligados e tal. Né? A mestrona. Que, inclusive, eu tive a honra de entrevistá-la há pouco tempo atrás. Há pouco tempo, foi muito marcante, sim. Mas a Sueli dos Reis Carneiro, que fez o TCC com a gente. Hoje, há muito tempo ela não está mais com a gente, né? E Thiago segue aí na resistência do meu lado, já com uma galera boa também junto com a gente. E começou com uma incidência muito grande aqui no Graja, né? Como é que foi se consolidar num território? Mas eu sei que você é do Campo Limpo, né? E como é que é esse trânsito pelas periferias, assim? Qual que é o território, talvez, que vocês mais se reconheçam como Periferia em Movimento? Sim, eu gosto de contar por aí, inclusive, né, que recentemente até perguntei para a Maria Villani se eu podia dizer isso, se eu podia ter a dupla cidadania, né, Campo Limpo, Grajaú, porque, como ela disse que Grajaú é o meu país, então, né, pedi a licença, né, para ter essa... Bom, Thiago e Sueli do Grajaú, eu do Campo Limpo, a gente tinha, bom, todo mundo Zona Sul, né, e aí a gente tinha intenção no TCC. Eu queria falar da incidência dos movimentos sociais, né, nas periferias. O Thiago queria falar do Grajaú, de alguma forma. E a Sueli atuava no movimento social no Grajaú. Então, pronto, né? Uniu certinho as ideias, as intenções. E a gente fez, curiosamente, assim, a gente começou com audiovisual. A gente fez um documentário no TCC, Grajaú na Construção da Paz. O pessoal imagina essas coisas, 24 horas, violência, não sei o quê. Sempre tem reportagem falando desses lugares. Você não tem medo de morar lá, não? Só que o pessoal que não conhece, eu até falo, vai um dia lá, faz uma visita que vocês vão ver que não é nada disso que vocês estão pensando.
A gente criou um blog no TCC, tinha que colocar as informações lá que não cabiam, né? No textão lá entregue. A gente queria contar para o mundo. E aí depois não dava mais para fechar o blog, sabe? As pessoas pediam para divulgar. Pô, divulga o meu evento, fala do meu projeto. E principalmente, né, lá no Grajaú que começaram a conhecer a gente. Mas daí hoje a gente se propõe a cobrir cidade de São Paulo, cidades vizinhas, assim. Mas a gente manja muito da Zona Sul, circula mais, articula ao longo dos anos. Então, naturalmente, a gente acaba trazendo essa lupa um pouco mais, né, afinada, assim, da Zona Sul. Mas se propõe a olhar para a cidade como um todo. A partir das quebradas. É isso. E você, Sérgio, essa luta aí do fotojornalismo, como é que foi que você começou também? Como foi que você pegou uma câmera e se encantou assim, e falou, pô, quero fazer isso? Cara, eu sempre penso sobre isso pra testar minha memória, sabe? Pra ver se às vezes eu não tô criando ficções. Mas eu sempre chego na mesma história. Pra mim, eu acho que a comunicação, o fotojornalismo, ele surge muito de um incômodo com o que sempre foi noticiado nos grandes veículos de comunicação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito leitora de jornal, assim, né? E de ver telejornal também na TV. Ao mesmo tempo, essas notícias nunca manipularam o meu pensamento, né? Na verdade, ajudavam a me formar um pensamento crítico. Porque eu sou nascido e crescido no bairro do Ipiranga, que é uma região mais central, né? Aqui em relação a vocês. Mas muito colado na favela do Heliópolis, né? Então, no entorno do bairro de Ipiranga, que é um bairro muito que vem de uma herança colonial ainda há resquícios também de uma grande periferia que se formou na cidade, né? Então, a realidade que eu convivi desde a minha infância sempre foi com muita violência policial, sempre foi com muita desigualdade social. Então, quando eu me torno adulto, não é possível que os jornais noticiassem informações sobre as desigualdades sociais sempre a partir de uma mesma perspectiva, né? Ou questões de violência, ou questões de fato urbana. Então, isso de alguma maneira cresceu dentro de mim e eu, sem cuidar muito, acho que foi muito orgânico, né? Na minha fase adulta, eu falei, pô, eu não acredito na forma como a comunicação é feita no país. Então, como é que eu faço para mudar, né? E aí eu ficava com essa pergunta na cabeça. E eu sempre discutia comunicação com amigos, né, com galera com quem eu andava, e sempre foi um discurso muito assim, não tem que acreditar na mídia, né? Não pressa, porque os caras têm os interesses dele, que é verdade, em um certo ponto, mas eu acho que esse discurso só o da crítica não faz com que as coisas mudem, né? E aí Freire, né, que já falava, Paulo Freire, tem que ser, comunicação tem que ser entre o anúncio e a denúncia, né? Se só tem a denúncia, não tem o anúncio, né? Exatamente. Acho que, e a partir dessa ideia também, como eu sou muito conectado também com cultura e com música, eu lembro de uma frase do Gelo Biafra, que falava, não odeie a mídia, seja a mídia. Né? Dead Kennedys, né? Dead Kennedys. E essa frase, assim, e ficava, ao mesmo tempo, conforme vinha a pergunta, a dúvida, como que eu faço para mudar, vinha essa frase. Então eu falei, pô, tem algum meio de fazer as coisas serem diferentes, né? E aí eu comecei a estudar fotografia, e na fotografia eu descobri o fotojornalismo. Então eu falei, pô, eu vou conectar o meu interesse, né, sobre política pública, sobre denúncia, com a técnica da fotografia, que é o fotojornalismo. E foi aí que eu mergulhei, assim, com fotografia, com a rua, que era o espaço que eu sempre frequentei. Desde moleque, eu sempre fui, assim, minha mãe tinha que me buscar, sei lá, 2 horas da manhã, e eu com 7 anos de idade, porque eu tava na rua ainda, tá ligado? Tipo, então eu sempre fui muito moleque de rua mesmo, assim, e eu acho que foi a minha grande escola
também no fotojornalismo, porque aí eu saía com a câmera enquanto estava ainda estudando fotografia e ia atrás de notícia, sabe? Não precisava esperar um editor de um jornal ou alguém dizer o que eu tinha que fazer. Coincidentemente, nessa época, já estava estourando muito esse universo das mídias independentes, né? Dos portais de notícia, a internet crescendo. Então, foi aí que eu falei, pô, esse é o lugar, esse é o caminho. Eu vou encontrar um espaço de comunicação no qual eu possa contribuir, né? E que a comunicação seja feita também de maneira coletiva, sem que o anúncio seja a principal, o meio final, né? Mas que é a notícia. E aí, sei lá, me deparei com ponte, jornalismo, sei lá, fui conhecendo muita gente de rua, muitos coletivos e Chegou a trampar com a Tati Ivanovic? cheguei a trampar com ela, assim, um pouquinho, uma fase finalzinha ali, ela saiu um pouco antes, eu fiquei um pouquinho mais, mas eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa, né, de coletivos, mas sem muito fincar bandeiras em coletivos, sabe? A ponte talvez tenha sido um lugar no qual eu permaneci por mais tempo, mas sempre, sei lá, eu conhecia gente, interessava nos assuntos e mergulhava individualmente também em ajudar ou fazer com que vozes pudessem ecoar, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente se soma e quando a gente tem esses instrumentos na mão, microfone, câmera, caneta, internet, um celular, e a gente faz isso coletivamente, a gente faz com que nossas vozes ecoam mais alto, mais forte. E, sei lá, é nisso que eu me pego, assim, nessa minha formação com comunicação e com fotografia. Da hora. E você, Tiagão, você contou dessa história, né, de como o ponto de cultura foi importante, mas você tem uma militância forte também no movimento negro, na Uniafro. Como é que você começou a perceber o potencial que essas ferramentas podiam ter para te auxiliar nessa luta também? Bom, e aí eu tenho que voltar um pouquinho atrás, né? Porque morando em Diadema, a gente tinha muita proximidade com o hip hop, né? Então, a casa do hip hop, Clube da Cidade. Então, a gente é um berço também de militância ali também, né? Tinha nos hip hop em ação, na casa do hip hop, tinha a Hora do Conhecimento, né? Comandada lá pelo Nino Brown, né? Que parava o som, fazia os b-boys sentar. Não, vamos falar agora sobre Martin Luther King. Vamos falar sobre Nino Brown. Brabo. Vamos falar sobre Zumbi dos Palmares. Vamos falar sobre, né? Então e aí a gente saía dali, ia pra biblioteca, que era especializada na cultura negra, né? E aí a gente trazia os livros pra casa e ficava circulando entre a gente. Na época a gente tinha muita fome, né, mano? Então, de conhecimento de livro. Então a gente lia muito, aí ficava trocando, aí a gente ficava trocando ideia. A casa do hip hop era tipo... A gente nunca tinha dinheiro pra ir de condução, então a gente ia a pé. Era uma coisa de 1h30, assim, da nossa casa a pé. Então a gente ia lablando muito e ia, só ia. E jovem anda, né, bicho? DJ anda, né? Canela seca não Canela toa, né? seca, vai, só vai. Sem beber um gole d'água, a gente vai ainda. Então, e aí a gente chegava na casa do hip hop, além dessa coisa da militância que a gente ouvia sonoramente, do pessoal falando, porque lá é aquilo lá, né, mano? Você falava assim, pô, bom dia. Pô, o cara dava uma palestra sobre o dia ser bom, saca? Por que tem que ser, pá? Então, assim, a gente foi aprendendo essa coisa, né? E aí, mais pra frente lá, eu via, pô, o Nelson, que falava pra caramba da gente, só que a gente não tinha aquela coisa visual, assim, da história, assim, sabe? E aí, quando eu vi a foto do Nelson lá no surgimento do MNU, eu falei, caraca, mano, olha o cara onde tava aí, pô, mano. Aí você vai entendendo, vai um ciclo fechando, assim, né? E aí, nos meados ali de 2016, no pré-golpe, aquela coisa toda, a gente tenta organizar, a gente organiza, através de um coletivo hip hop Diadema que a gente criou, um sarau no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que nunca tinha feito nada, então foi aquela primeira coisa. Que ano que era isso? 2016.
Então a gente juntou lá a Batalha da Matrix, a gente levou o Sérgio Vaz, a gente levou o Douglas, a gente levou a Isalu, a gente levou lá e fez um sarauzão monstro, assim, né? E aí eu já vinha com essa coisa da militância negra e tal, mas só que meio que sem movimento, sabe? Só que em 2016, quando eu vejo a Douglas falar de como que colocava a juventude preta na universidade, porra, eu ficava falando, caraca, mano, nunca passou perto assim da gente isso daí, sabe? A gente frequentava lá a casa do hip hop, aquela coisa toda do rap e tal, mas isso não dá repertório pra você entrar no passado, ter uma boa prova no Enem, sacou? E aí quando eu vi ele falar, eu falei, caralho, mano, eu quero conhecer isso aí, mano, eu vou lá conhecer, né? Pô, aí quando eu começo a conhecer, aí eu vejo como o método, né, meu, a forma de organização dos núcleos nos bairros, né? O movimento negro acontecendo, porra, a todos os finais de semana, em diversos lugares de São Paulo, sabe? Agora mesmo, tem várias aulas, assim, formando de professores voluntários, de pessoas voluntárias que vão lá para abrir, que vão lá fazer o café, que vão lá atender melhor as pessoas. E aí eu passo a acompanhar mais esse movimento, né? Quando eu fui ver, eu já estava inserido, assim, até o pescoço, né? Produziu muita coisa de comunicação, né? Isso. Também, pra Uniaf. Isso, sobretudo na questão da produção audiovisual, fotográfica, né? Porque é aquilo o mesmo problema que eu encontrei lá no Ponto de Cultura, né, mano? Aquela carência de imagem, aquela carência de filmes, né? Aquela carência de um monte de registro, né? Porque, pensa, 2016 não tava igual hoje, assim, os celulares, né? Então, aquelas fotinhas desse tamanho, assim, que você não tem resolução nenhuma, né, meu? E aí, 2019, também me sentindo muito só também, que eu falei, não, pô, não pode ficar só pra mim essa coisa, eu preciso passar pra mais pessoas pra me ajudar e tal. Aí a gente cria um coletivo da TV Uneafro, onde eu pego ali a juventude, eu pego os coordenadores que estão a fim de fazer essa comunicação com a gente. A gente cria esse canal de escoar informação, de escoar essas coisas para ter mais pessoas para construir essa pequena revolução silenciosa, assim, né? Conteúdo chegar mesmo às pessoas, né? O conteúdo. E aí a Uniafro, ela me deu, assim, muitos caminhos, assim, sabe? Porque eu já entrevistei, assim, muitas lideranças, assim, do movimento negro, assim, sabe? Eu lembro que quando eu fui entrevistar a Sueli Carneiro depois de um aulão que a gente fez na USP, pô, eu dei várias rameladas, assim, o microfone caiu, eu coloquei o microfone assim, ela começou a falhar, eu vi o microfone caindo assim, ó. Falei, mano, o microfone tá caindo, vai cair, aquela coisa da Sueli Carneiro. Tem. Mano, só que é aquela coisa. O nervosismo de estar na frente do mestrão também, né? Então, e tentar fazer rápido pra não atrapalhar o tempo dele, sabe? Aquela coisa. Não, é rapidinho, tal. Aí, pô, todo atrapalhado, assim, muitas vezes. E além da Sueli, quem mais que você entrevistou? Ah, cara, eu já entrevistei a Vilma Reis, O próprio Douglas, o né? próprio Douglas, Hélio Santos, Milton, assim, acho que a frente, né, da Coalizão Negra por Direitos, assim, sabe? Muitas pessoas passaram, assim, pela lente, né, pela minha lente. E aí eu me senti, assim, bastante, assim, fundamental, importante, quando surgiu a necessidade de fazer a campanha Tem Gente com Fome para arrecadar alimentos. Porque todos os vídeos passavam por mim, sacou? Eu via aquela missão, sabe, de falar, mano, puta pandemia, a gente saía de casa, mano, tinha gente passando fome, assim, tinha gente pedindo alimento. Você olhava pro vizinho lá que trabalhava com reciclagem, ou os vizinhos que trabalham com reciclagem, mano, com o olho desse tamanho, eu falava, mano, tá tudo fechado, não tem papel na rua, não tem nada, e agora? Aí aquela coisa do auxílio emergencial, mano, não vinha, ficava, né, em análise, né, aquela coisa lá. E aí a gente começa a fazer a campanha Tem Gente com Fome, né, meu, e aí os vídeos, né, que a gente fez ali naquela época, ajudou a
a matar a fome de mais de 150 mil famílias no país, sabe? Movimentou, né, a parada. Que movimentou assim, a cena, assim, né? Meu? E aí uma das coisas, assim, do ápice, assim, da minha vida profissional, assim, foi um vídeo que saiu do meu Maczinho de 2011, de uma quebradinha aqui da Zona Sul. Ele passou no intervalo do Big Brother Brasil, tá ligado? Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego, quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Quando deu o intervalo, o bagulho petrou, assim, ó. Pá. Caralho, mano, eu caí no chão, assim, com o coração, assim, ó. Pá, 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 O país mano. inteiro viu, né? O país inteiro vendo aquela coisa, mano. E aí a gente analisando as doações, né, mano? Porque eu não sei o que acontece, que o povo parece que fica aqui esperando, assim, alguém pra doar, assim, e as doações fazem assim, crescem exponencialmente, assim, igual um foguete, assim, vai crescendo. Pelo fato de ter passado na grande mídia, né? É. Do William Bonner falar, assim, essas coisas, o bagulho vai, sabe? As pessoas doam. E aí, sabe, o MC da levou pro Sérgio Groisman, sabe? Aí o Zeca Pagodinho compartilhando, sabe? Às vezes é Mota. Porra, essas paradas assim, eu falo, mano, é muito louco, assim, ó. Uma coisa que começa, assim, com um apoio, que você chega com doação, mano. Porra, a gente vai pra movimento, não é pra ganhar dinheiro, mano. A gente quer ganhar dinheiro, você vai fazer outra coisa da vida, né, mano? E aí a gente se vê numa encruzilhada, mano. Você fala, mano, se eu não fizer, não vai ter um alcance, não vai ser pá. Ao mesmo tempo percebe a potência que a parada tem, né, mano? Porque às vezes a gente fica na nossa quebrada fazendo, né? Pelo histórico também no audiovisual, fazendo um monte de coisa, você não imagina onde as coisas vão chegar e o impacto que elas têm localmente, né, mano? Porque é isso, você vê um vídeo que você fez, gerou uma mobilização imensa que levou o rango pro prato dos parceiros que a gente sabe que tá no cotidiano. E a gente que vê normalmente isso, né? Acho que o Periferia em Movimento, o próprio Serjão, todo mundo já deve ter visto essa coisa de você olhar mesmo como as coisas mudam no nosso cenário local, né? Porque até então a gente fica falando entre nós, tem uma percepção muito particular ali do seu bairro, da sua quebrada, mas quando a coisa ganha na escala como você tá contando, você começa a ver a importância que aquilo tem, né, mano? E aí eu saí muito assim na pandemia, né, mano? Eu tive a oportunidade com você, né, em algumas gravações, lá na Luana, no Pagode da Disciplina, né? Pô, pode crer. Filmar lá, né? É verdade, é verdade. E aí, às vezes, eu chegava em casa assim, mano, eu chorava assim, mano, porra. Além daquela coisa do, mano, fica pra lá. Nem encosta em mim, mano, fica lá, longe de mim. Todo mundo longe de mim. Aí chega em casa, enquanto não toma banho, não tira a roupa, aquela coisa assim, não mexe em nada, sabe? Aquela coisa puta, horrorosa de pandemia, né? E aí a gente chega e aí eu chorava assim, porque em casa tinha o básico, saca? Não faltou, graças a Deus, na minha casa não faltou. Mas em muitos lares de pessoas muito parecidas comigo faltou, sacou? E aí eu chegava, chegava meu filho, às vezes eu mostrava algumas coisas pro meu filho, sabe? E falava, mano, olha isso aqui, mano. Isso aqui é do lado aqui, sabe? Isso aqui é aqui, pá. E aí eu chegava nesses lugares assim, muitas vezes as pessoas vinham falar comigo, não era eu que ia atrás, assim, as pessoas via ali, eu montava o tripé ali, a câmera, também naquela coisa do respeito, também de não filmar o rosto das pessoas, sabe? De tentar pegar uns planos de costa, tentar pegar plano, do pescoço, porque, mano, o bagulho não é... Ninguém quer estar nessa situação de vulnerabilidade, né? Nesse cuidado, nesse olhar de saber também registrar isso tudo, né, mano? A gente dava as cestas verdes, né? Então, parceria com quilombo, parceria com pequenos agricultores, onde a gente comprava esses alimentos, sabe? Então, era um bagulho que chegava na mesa da pessoa, alimentos limpos, alimentos orgânicos de qualidade, tá ligado?
Então tem toda aquela didática também de não é só dar o alimento, você tem que dar e falar. Por que a gente tá passando fome? Porque o agro tá vendendo as carnes porque o dólar tá mais alto, sabe? Então tem toda... Politizar as pessoas. E é muito louco, né, Tiagão? Você que também você fez vários registros aí de mobilizações quando muitas vezes a polícia vai lá e ceifa a vida de um dos nossos. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por esse processo de se sentir em risco por conta da profissão que faz. Queria que vocês falassem um pouquinho disso também, Sérgio. Acho que tem um caso exemplar, mas também você, Aline, como é que no contexto da seu exercício de jornalismo, você já se sentiu em risco, né, por conta de exercer sua profissão? Nossa, lá no TCC a gente já teve uma situação, né? E aí acho que tem risco que é real e tem risco que colocam na nossa cabeça quando a gente fala, eu vou atuar na quebrada, né? E aí eu lembro na universidade os professores, vocês têm certeza que vocês querem fazer esse trampo, assim? Não, mas vocês vão entrar nas periferias? Não, professor, a gente mora lá já, entendeu? Tá suave. Vai entrar é foda, Né? A gente conhece, entendeu? Então, acho que tem essa cena também, e a imprensa ajuda muito nesse lugar da cultura do medo. Total. Da sociedade, e aí, por consequência, né? Acho que tem causa e consequência, né? A imprensa coloca as quebradas, né? A população preta, né? Como pessoas para se ter medo, e as pessoas botam fé e pegam isso, né? Então, o nosso trampo também muitas vezes é para desmistificar essa imagem, né? Mas tem o medo real, assim, né? Então, há uns 4 anos, a gente publicou um vídeo com uma crítica sobre abordagem policial, né? E a gente tirou o conteúdo do ar porque rolou uma pressão, assim, né? Então tem esse cenário, a gente colar a gente acompanha muito o movimento por moradia, né? O direito à moradia, pra gente, inclusive, é central, porque quando você garante direito à moradia, vários outros direitos, né? São consequências. Então, são consequências, exatamente. A família se estabelece, de fato, consegue essa tranquilidade e ela consegue a vaga na escola, a carteirinha do posto, né? Então, e a gente acompanha muito desde sempre isso. E também tem essa pressão, assim, né? Acompanhar ato, é policial pedir para dar uma olhada no bloquinho. Isso é ilegal, né? A gente sabe, tipo, pedir para parar de gravar, ilegal de novo, né? Respeito a nossa livre, né? O livre registro aí dos fatos. Então isso acontece de vez em quando, mas muitas vezes, e eu acho que inclusive a nossa linha editorial traz esse lugar, que a gente não vai de frente, muitas vezes, né? O nosso registro não é tão nesse lugar, a gente conta ali das estruturas, de como é que as pessoas têm se mobilizado, né? E dos resultados e tal. Num caráter também um pouco mais educativo, talvez, né? Exatamente. A gente entende que o jornalismo que a gente se propõe a fazer, ele não é só o informar, é o politizar mesmo, entendeu? O que estão falando nacionalmente lá na Globo, que milhões estão vendo, mas não estão tendo a oportunidade de refletir, só absorve, repete na segunda-feira, né, no trampo, você viu lá no Fantástico e tal. A gente se propõe a falar, não, a gente não está no hard news, né, que é o registro do imediato ali, põe no ar muitas vezes, salva os atos, que a gente põe ali mais quente, né, porque a gente quer esse tempo da reflexão mesmo, né, de relacionar as coisas, pô, aconteceu isso aqui, mas isso tem a ver com o que estão debatendo no Congresso, e que não está passando, e que isso não passar tem a ver com não chegar aqui na quebrada as coisas, o direito não ser garantido, né? Então a gente faz esse jogo, mas inevitavelmente tem essas pressões e a gente sabe que tem também os subjetivos, assim, também, né? De não chamar a gente para as coletivas, de a gente querer entrar nos lugares e, é porque foi selecionado algumas mídias, sabe bem como é isso, né? Algumas mídias foram selecionadas. Periferia em Movimento não estava, não. Não rola, acho que é falta de sorte, né? Que a gente nunca seleciona a gente. Então tem essas paradas, que aí também isso é um risco para a efetividade do nosso trampo também, né? Quando a gente não consegue o acesso aos lugares e tal, para cobrir da forma que a gente quer, isso também tem a ver com o risco
da efetividade, né, do que a gente quer entregar. E quando a gente, Mas a gente vai fazendo as mãos. consegue, mas também tem um lugar que eu acho que é importante você falar, que a gente passou os últimos 4 anos aí sobre uma lógica perversa para o jornalismo de modo geral, por conta do como essa extrema-direita se estabeleceu nesse lugar de ter um foco específico, né? De odiar jornalistas e principalmente se eram jornalistas mulheres, né? Sim, sim. Como isso também marca o seu trabalho, assim? Como é que você já se sentiu? Teve alguma situação onde você, por ser mulher, teve mais dificuldade de exercer o jornalismo que você queria fazer por conta da situação? Uma coisa muito interessante é que muitas pessoas, por muitos anos, achavam que Periferia em Movimento era do Thiago Borges. Só, apenas. Idealizador, executor e, né, um jornalista da Periferia em Movimento. Então, isso é fato, é algo que a gente já conversou em redação há muito tempo, e hoje nós temos 10 pessoas da Periferia em Movimento, né, contando comigo e com o Thiago Borges, que estamos desde o começo. Então, a Periferia em Movimento não é o Thiago Borges, não é a Aline, né? São mais 8 pessoas com a gente, do audiovisual, do design, né? E são pessoas que, assim como eu enquanto mulher, historicamente são apagadas do registro da história, né? Então, a sua pergunta eu vou ampliar para falar da nossa equipe, né? Porque a nossa equipe ela é diversa de saberes, de experiências e de identidades, né? Nós temos na equipe pessoas trans, não binárias, um homem trans, pessoas pretas, mulheres, né? E o Thiago é a cota do homem branco, que a gente brinca, né? E periférico, né? Todo mundo periférico. E a gente conversa muito isso na redação, assim, dos detalhes que a gente precisa cuidar, né, para mudar essa lógica do apagamento, de quem faz, de quem é que está botando as coisas na rua, né, e que às vezes olham naturalmente para uma pessoa específica, né, conduzem naturalmente o entendimento de que é aquela pessoa, não o restante que está do lado dele não tá no rolê, é ele que é o cara, assim. E eu já vivi isso em eventos. Teve um curso que eu coordenei, né? E o Thiago foi para dar 2 aulas. E aí eu conduzi a turma nos outros dias. Chamei uma pessoa no fim, no evento final do curso, e o tempo todo ele citava, né? Não, o Thiago Borges deve ter conversado com vocês, turma. E o Thiago, nossa, o Thiago... E eu tava junto no dia, eu que chamei ele. E o entendimento dele é que o Thiago que é o cabeça do rolê, e eu tô ali só na, né? Então, acho que estou trazendo a minha realidade, mas não querendo centralizar em mim, né? Acho que trazendo o impacto do que a gente conversa na Periferia em Movimento. A gente conversa muito sobre o impacto dos conteúdos que vão para o nosso ar. Quando uma pessoa branca entra no ar, nos vídeos do Reels, do TikTok, é um acesso. Quando pessoas pretas entram, é um acesso. E é uma grande responsabilidade a gente todo dia falar sobre isso, né? O tempo Mas todo. que bom, né, que vocês conversam sobre isso, porque não é a realidade da maior parte dos veículos de comunicação, né? E é muito bacana que esse seja um jogo aberto, franco, né, também, porque acho que isso potencializa o impacto. E pensar, né, que acho que isso é o mais bonito do que você disse agora, também de como a recepção do público, né? A gente sabe, a gente trampa com essa coisa da representação, né? E como aquele menino negro da periferia vai reconhecer o trabalho quando ele se vê também naquele jornalista que está lá, né? É só ver como a Glória Maria, com todas as questões de estar numa Globo, tudo mais, a importância que ela teve para um monte de gente querer ser jornalista também, né? E achar que esse caminho era possível, né? Nesse mundo de interdição, né? Exatamente. Só comentar que você falou da Glória Maria, né? E aí quando a gente fala, tem marcos, né, na nossa carreira. Quando a gente entrevista a Sueli Carneiro, você fala, e eu vivi também esse drama, hein? Nossa, você foi falando, eu me segurei para não comentar também do meu caso, porque também foi um dia muito marcante e dessa coisa, eu derrubei lente. No meio ela falando lá e minha lente caiu. Jura que eu derrubei? Enfim. E aí... tem essa coisa dos milhões da Globo e que a gente bota fé que a gente nem vai alcançar um dia os milhões de acessos da Globo, né? E tá tudo bem, a gente entendeu o nosso lugar. Mas tem incidências que acho que cada pontinho que a gente consegue incidir na mudança, né, o vídeo que entra no meio do Big Brother, sabe? A foto que emplaca e põe a geral para refletir sobre
algum fato, né? E a gente está no... Eu represento a Periferia Movimento na comissão de organização do Prêmio Vladimir Zog, de jornalismo, né? É considerado um dos, né? Pô, você já apareceu lá, inclusive, né? É muito massa isso, inclusive uma honra isso também, né? De a gente fazer parte, de conseguir colocar outros profissionais, assim, sendo respeitados, contemplados, reconhecidos, num prêmio, pô, de mais de 40 anos. E aí você olha para o histórico, né? E eu tô fazendo um pouco o papel ali também, tensionar. E, pô, esse ano a gente tá, inclusive, homenageando a Glória Maria, né? É a profissional que a gente vai homenagear em memória, né? Porque a gente sempre escolhe alguém em memória, alguém que tá na caminhada, ainda tá na ativa e tal. E é muito simbólico, porque é isso, é difícil, não é simples a gente às vezes circular em alguns espaços, né? E para emplacar o nosso trampo, para defender. Tem prêmio jornalístico, que a gente participou e a gente perdeu para uma galera que nem era da quebrada, sabe? Tem tem essas umas exceções que os critérios abrem, a gente dá umas tensionadas, assim. Mas quando a gente emplaca algumas coisas, você fala, não, beleza, não é simples, mas quando emplaca, você fala assim, valeu, pô, é isso. Seguimos nesse território que a gente sabe que não é simples mesmo, né? Ninguém iludiu a gente dizendo que era. Aproveitando o gancho, então, Aline, que você contou do Prêmio Vladimir, conta um pouco, Sérgio, da sua caminhada até chegar nesse prêmio e como que aconteceu o fatídico dia aí. A gente sabe que tem a ver com as jornadas de junho, né? Também um contexto em que o país estava numa efervescência. Você que tem já desse histórico de registrar, né, os atos, os movimentos sociais, como é que se deu tudo isso? Cara, essa história é muito louca, né? Porque ela é uma memória muito pessoal, muito forte, mas ao mesmo tempo ela é uma memória coletiva muito importante para toda a nossa geração, né? Inclusive para novos chamados atores políticos, aí, de uma galera que está se formando politicamente, que agora está entendendo os discursos entre direita, esquerda, centro-direita, presidente, enfim. E eu acho que 2013, assim, ele marca muito, né? Tem uma ruptura muito grande, assim, política, e que a minha participação, na verdade, é traumática ali, né? Porque eu vou para aquela manifestação exatamente para exercer a minha profissão de fotojornalista e contribuir com a notícia sobre aquela manifestação, sobre o que motivavam aquelas pessoas estarem no centro de São Paulo pedindo a redução do aumento da tarifa do transporte público, né? Então, eu estava ali fazendo um trabalho como qualquer outra pessoa. E aí eu acabo me tornando vítima de uma violência que eu costumo dizer, nem que eu costumo dizer, mas que eu acho que é muito evidente, principalmente para quem mora nas periferias, né? O que acontece em 2013 não é nenhuma novidade, tá ligado? Polícia reprimir, usar atos de violência. Só que naquela situação, como o contexto era o centro da cidade de São Paulo, como a grande mídia também, né, os grandes veículos de comunicação entenderam que dali era possível iniciar um novo movimento político, né, que aí os anos seguintes provaram muita coisa do que aconteceu, e que também era um fenômeno que estava acontecendo no mundo inteiro, né, não foi um caso muito pontual do Brasil, né. Essa efervescência de derrubada de presidentes ou em países que tinham ditadores começou com protestos nas ruas, né, ou ocupações em praças públicas. E automaticamente a polícia ela tem uma participação nesse cenário. Então, eu costumo dizer que o que acontece em 2013 e que evidencia a minha história e que evidencia muitos outros problemas também, a periferia e as quebradas já estavam vivendo isso, ó, há 1000 anos, mano. Tipo, né? Polícia batendo, atirando, bala de borracha nos baile funk, isso daí puta, não é novidade, infelizmente. Usando a bala de borracha no baile funk ainda é até um
um caso isolado, esse sim isolado. Exatamente, ainda normalmente a galera borra, só foi bala de borracha, então é um problema que assim, a gente não cuidou, né? Não cuidou, e aí quando atinge o centro da cidade, quando atinge os profissionais dos veículos de comunicação, aí torna-se uma pauta com mais atenção e uma discussão coletiva. E aí que está o grande problema, né? Porque a gente espera em muitas situações as coisas se tornarem pior para começar a tentar resolvê-las. E eu acho que é daí também que vem um pouco a minha história se cruza também com esse meu interesse, né, na comunicação. Porque como eu falei, né, essa coisa de sempre estar ouvindo, pô, a grande mídia não presta, não sei o que, blá blá blá. Eu falei, tá, não presta, mas e o que você faz para mudar? Né? E eu fazia essa pergunta para mim. Então, quando eu vou para a manifestação, eu vou também com o intuito de fazer uma comunicação ali, porque eu não acreditava também na forma que era feita. E eu queria fazê-la também, eu queria ter autonomia na comunicação, né, na forma de expressar o que estava acontecendo naquele período. E isso foi interrompido, né? Esse meu ato político foi interrompido por uma violência policial. Para mim vai ser a data lamentavelmente histórica na minha vida, né? A noite que eu fui atingido por uma bala de borracha disparada pela tropa de choque ali na Rua da Consolação. Começou um confronto entre os manifestantes e a polícia. A tropa de choque interveio, começou a disparar para todas as direções. No instante seguinte, eu senti o impacto, o sangue já começou a escorrer. Entrei em desespero por causa da dor, por causa do sangue, por causa do gás que tinha no local. Eu estava tossindo muito. E aí eu saí correndo, né, da onde eu estava, no meio da multidão que corria também. E esbarrei numa pessoa que é um professor da rede pública da Zona Sul de São Paulo. Esse cara, ele percebeu que eu estava ferido. Ele me abraçou, segurou no meu braço, colocou meu braço em volta do pescoço dele e disse que ia me tirar dali, que me levaria para o hospital. O Sérgio estava trabalhando, é um fotógrafo, eu conheci ele aquele dia. E a polícia tirou muito, bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha. Ele foi atingido e automaticamente a gente resolveu ajudá-lo e levar até o hospital. Possivelmente ele vai perder a visão esquerda. E é o que ele mais... ele é um fotógrafo, né? Que o governo atingiu a parte do corpo que ele mais usa, que é o olho. Os desembargadores alegam que o fotógrafo não provou que foi atingido por uma bala de borracha. Sérgio afirma que no primeiro julgamento não pôde apresentar as provas. Hoje, numa decisão dessa, eu posso provar que eu fui ferido, que foi um agente do Estado, sendo que, em primeira instância, o juiz não deixou essas provas serem apresentadas nos autos. Tudo isso ajuda a desmistificar uma coisa também, eu acho que a Aline falou que é muito importante, dessa cultura do medo que foi imposta para que a gente tenha receios e medo de fazer, né? Eu acho que isso está muito implícito nessas violências que são cometidas contra jornalistas, contra cinegrafistas, contra profissionais, contra comunicadores de um modo geral, né? Eu acho que tem, vamos colocar essa palavra, talvez funcione para abrigar uma camada de gente melhores. Então, assim, a gente tem medo, a gente não vai falar. Você vai ficar calado, você vai ficar no teu canto. Só que aí as impunidades prevalecem e permanecem, né? Então, talvez a minha coragem e o meu desejo de permanecer e fazer comunicação também esteja aí num lugar de que sirva de alguma maneira, sabe, como um espelho mesmo para que outras pessoas façam,
e para fortalecer também outras formas de comunicação, né? Uma das coisas que eu costumo olhar muito, por exemplo, hoje no meu trabalho na fotografia, é para as comunidades de Islã, né? Que tem espalhadas aí por todo o país, e principalmente aqui em São Paulo. E aqui na Zona Sul, assim, Um berço. Né? é um berço, assim, cara, de cultura, assim, poderosíssimo, assim, em São Paulo e no país. Então, toda vez que eu me desloco pra cá, eu fico muito emocionado mesmo. Porque aí eu vejo, mano, vocês, assim, uma galera foda pra caramba, assim. Muita gente fazendo coisa que eu fico, caramba, eu preciso chegar junto nesses rolês com foto, tá ligado? Que é o que eu consigo tecnicamente entregar. Então, as comunidades de Islã é um lugar que eu encontro muita potência cultural, né? Muita formação política, jovens que têm uma consciência política muito melhor da que eu tive quando eu tinha a mesma idade deles. E eu acho isso, assim, fenomenal, sabe? É um lugar, assim, de imagem muito poderoso, muito rico e que faz formação política nas bases também. Porque hoje esses poetas, eles estão dentro das escolas nas quebradas falando com outros jovens que ainda não estão tendo acesso às informações ou informações que às vezes chegam distorcidas ou em formatos de meme. E essa molecada do Islã e da poesia chega e dá o papo reto. Sintetiza, né? Em 3 minutos, né? É foda. Que é a poesia do Islã. Então eu acho que para sintetizar um pouco dessa ideia, passa por isso, assim, esse rolê. E como é que esse trauma se transformou nesse livro, mano? Tão bonito. Uma história complicada, mas ao mesmo tempo que também permitiu você produzir esse trampo, além do seu próprio trampo fotográfico, para também deixar esse registro, né, tão fundamental para as novas gerações, para o futuro, para quem pesquisa atualmente. Sim, mano. Esse livro, Daniel, ele é um livro denúncia. Então, assim, ele é a maneira que eu encontrei para que a minha voz, né, a minha palavra pudesse de alguma maneira pudesse nesse formato de livro conseguir ter um registro oficial, que ele pudesse ser lido e que ele pudesse ecoar na voz de outras pessoas, porque, como eu falo, aquela injustiça que me aconteceu pelo ato da violência policial não é exclusiva, né? Não é algo que aconteceu somente comigo. A injustiça judicial que permanece acontecendo ainda, né? Quando o juiz em primeira instância diz que eu sou o único responsável por estar na linha de tiro entre a polícia e os manifestantes. Como se eu quisesse, na hora que a polícia estava atirando nos manifestantes, que eu quisesse colocar o meu rosto, né, na frente para ser atingido por uma bala de borracha. Para ser atingido, né? Ou para que eu tentasse ser o herói e conseguisse uma imagem emblemática. E isso é uma grande mentira, uma falácia que o sistema judicial promoveu, né? E que me conduziu negando o pedido de indenização. Então, eu narro isso no livro, e no livro, na literatura, eu encontro esse espaço, né? Para que essa voz, esse grito de denúncia possa ecoar e dizer e mostrar, na verdade, para que outras pessoas também possam, de alguma maneira, levantar suas vozes também. Toda essa tragédia, né, mano, te fez, como fotógrafo, perder um dos olhos, né, mano? Que é justamente a ferramenta principal pela qual você fotografa, né? Eu fico pensando, eu também sou portador de deficiência visual, né? Tenho visão monocular, não enxergo do direito também, mas é por uma questão genética, né? E aí é muito louco como que a gente consegue também, mano, contornar, né, esse processo. Como é que hoje em dia você fotografa estando nessa condição? Mudou muita coisa? Nossa, mudou muita coisa, tia, pra caramba. Porque assim, o fotógrafo, ele utiliza um olho bom de mira, né? Você tem um olho ali que a sua mira é mais cravadinha. E eu treinei isso quando eu enxergava com os 2 olhos. E eu descobri que o meu bom de mira é o direito, que é o que permanece ainda com a capacidade visual. Ao mesmo tempo,
Quando você tá com o corpo da câmera no teu rosto, você tá com os 2 olhos abertos, porque você precisa enxergar o que se passa perifericamente, né? Aqui, o que vai acontecer. Porque às vezes você está apontando a câmera para um lado, mas você não quer o que está acontecendo, você quer o que vai acontecer. Tá planejando o movimento, né? Você está esperando a imagem chegar, né? O fotógrafo tem um pouco desse olhar no seu trabalho, né? Quem trabalha com cinema também, com imagem de um modo geral. Então eu perdi isso. Então agora eu não espero muito, sabe? A minha espera agora pela imagem, ela foi reduzida, né? Então, meu campo de visão automaticamente reduzido, eu olho muito mais, agora num plano muito mais fechado, digamos assim. E aí isso traduz na minha fotografia, talvez uma fotografia com um plano mais fechado, sabe? Eu tive que reaprender isso e falar, pô, é assim que eu enxergo as coisas, é assim que eu enxergo o mundo, é assim que eu enxergo o meu trabalho. E isso automaticamente é reproduzido nas imagens, sabe? Mas não é algo assim, não é formatado, não é pensado, né? Eu, pelo menos, eu fui imposto, né? Sim. Essa minha deficiência foi imposta, então eu tive que reaprender isso, mas isso muito com o tempo. E também, eu acho que outra coisa que me motivou muito é uma questão emocional também. Porque quando a polícia arranca o meu olho e me cega, eu entendi que era isso que eles queriam, de fato, né? Naquela noite, naquela manifestação. Era cegar as pessoas, qualquer pessoa. Era calar a voz daquelas pessoas. Então, se a polícia está me dizendo isso, eu vou fazer o contrário. Então, é agora que eu vou abrir o meu olho e que eu vou pegar minha câmera fotográfica e vou para a rua de novo. Saca? E aí eu vou de encontro com o jornalismo da ponte, eu vou de encontro com as quebradas novamente, falo, mano, tá errado, tudo tá errado, saca? E aí eu vou pra cima. Então, assim, essa motivação também, talvez esse meu espírito vingativo, digamos assim, que me faz, assim, eu acho que transformar um pouco do meu... sei lá, que me enriquece mesmo, saca? Eu acho que vingança, assim, as pessoas costumam colocar vingança num lugar meio de uma pessoa maldosa. No meu caso, cara, eu não trato assim, não. É revide, né, mano? É isso, é revide, sabe? É um sentimento que alimenta, saca? E eu vou fazer isso de uma maneira que não seja violenta, sabe? Eu vou fazer isso de uma maneira que seja... que as pessoas olhem, né? Que reforce o olhar das pessoas também, porque é isso que eu acredito na fotografia. Quando eu vou fotografar um rolê, uma história, eu tô acreditando naquilo, eu quero que aquilo reverbere, né? Então é a minha maneira também de vingança, assim, contra esses que estão aí. Crápulas. Eles sabem bem quem são. Tiagão, e você também tem uma deficiência motora, mano. Como é que é produzir o seu trampo, entendendo essa sua condição, enfrentando ela? Como é que isso também muitas vezes te barra nos processos? Qual é a sua realidade nesse sentido? Sim. Eu perco a minha mão quando eu tinha 22 anos, né? Hoje eu tô com 41 e é quase metade da minha vida já, né? Com uma mão só, né? Então, eu, antes de pegar qualquer coisa, eu penso como é que pega. Assim, a mente já meio que trabalha de como que vai ser aquilo, sabe? Porque a que eu tenho mão, ela é o equilíbrio. E aí pra variar, né? Na minha juventude maluca de criança de quebrada, eu quebrei esse pulso aqui também jogando futebol e tal. E aí, então ela é um pouco ainda assim, eu tenho algumas coisas de desgastes, né? Então, eu tava até falando com o Sérgio antes da gente começar, né? Porque eu tenho um outro tempo, sabe? Eu tô lá no meio do ato também, muitas vezes eu adquiro ali um equilíbrio ali às vezes eu assento a câmera aqui e aí eu foco aqui direitinho, tá? Mas é sempre um equilíbrio, assim, sabe? Então o celular, eu coloco o celular que ele já equilibra, sabe? Então tem uma coisa de
de acostumar mesmo, né? Só que ainda assim, mano, o celular, ele também causa tendinite, causa uma par de coisas também, né? E eu só tenho esse polegar, então, pra fazer tudo, assim, as coisas, assim, né? Então, aí, novamente, jogo pra cá e fico aqui. Só que, de tanto fazer isso também, de tanto, pô, às vezes o celular é o nosso escritório, então cansa também. Então, a gente... E eu não faço só isso, né, mano? A gente, por ser... também não ter condições de pagar outras pessoas, muitas vezes a gente acaba fazendo trampos pesados, assim, sabe? Até de servente de pedreiro, o que vier a gente tá fazendo, saca? Mas por conta do dia a dia, né? Por conta do dia a dia, porque a gente às vezes não tem grana para pagar uma pessoa para fazer um determinado trampo, a gente acaba ajudando a pessoa a fazer, sabe? E aí, aquela coisa da sensibilidade com a mão, eu vim também entendendo também a coisa do corpo, porque o corpo ele desequilibra. Então o corpo ele tem ele tem aquele funcionamento e quando falta um membro bastante importante que é a mão, ele tende a ir para um lado ou para o outro. E aí eu aprendi esse equilíbrio também. Então, por exemplo, as forças eu faço com esse daqui. Eu faço mais força com esse. Isso aqui é equilíbrio. Se eu tenho que pegar uma coisa pesada, eu pego força aqui e esse aqui só equilibra para não cair, sabe? Então, eu vou levando assim a vida, né? A questão da fotografia, é como eu falei, né? Às vezes, quando eu tô com uma lente grande, eu faço aquela coisa. Eu coloco aqui na corda, eu estico um pouco aqui a câmera, aí eu coloco ela aqui na frente e aqui é o foco e o olhar e tal. Eu pego, aí quando eu vejo, pum... Vem aqui e vou nesse movimento, assim, né? Então, sempre nessa coisa. Na adaptação mesmo. Sempre na adaptação de tudo da vida, né? E, assim, é muito natural, assim, as coisas de você buscar menos desgaste, sabe, da mão. A gente aprende a economizar a mão. Parece uma loucura, né? Na visão é isso também, o que eu faço. Muitas vezes é economizar a visão. Você sabe que, tipo, essa coisa de editar mesmo é uma coisa que eu tô tentando parar, mano. Porque eu fico muito tempo ali. E a coisa da edição audiovisual é isso. Quando você senta, você não quer parar mais, né, mano? Só que aí você começa a sentir, mano. E aí você enxerga de um olho só. Se você cansa demais isso, mano, chega uma hora que você não tá enxergando mais nada, porque nem o... você tem que preservar, né, mano? É essa parada, essa economia, mas ao mesmo tempo é muito louco como eu percebo que potencializa outros sentidos, né? Vocês sentem isso? Total. A coisa da minha audição mesmo é um bagulho de louco, assim. Cai uma chave lá na rua, eu tô... Eu ia falar sobre isso. Quando eu comecei a entender essa coisa da deficiência visual e ir para a rua, por exemplo, eu lembro que eu comecei a escutar mais, né? E aí, sei lá, eu fui pesquisar, por que será isso? Aí tinha umas coisas lá mal explicadas, né? Que potencializa sua audição, não sei o quê. Aí eu falei, na verdade eu acho que não é isso, cara. Na verdade eu acho que é agora que eu estou aprendendo a ouvir. Agora, na verdade, eu comecei a dar atenção ao meu ouvido. Tá ligado? Porque antes eu só enxergava, né? Eu só olhava. E aí eu deixava a audição talvez em segundo plano. E aí, na verdade, quando, por exemplo, tava no metrô, metrô é um bagulho muito louco, né? As pessoas se atropelam e manada e todo mundo indo pra cima e eu ando mais devagar. É outro tempo também aí na rua, né? Porque eu vou mais devagar, porque a imagem, você tá ligado também, que a imagem, você perde profundidade de campo, as coisas, sei lá, não tem mais escada, sei lá, fica uma coisa só, um plano só, então você vai andando mais devagar. E aí você começa a ouvir, tipo, mas será que tá vindo alguém atrás de mim? Aí eu dou atenção pro meu ouvido, tá ligado? Então eu entendi que, na verdade, não potencializa nada. Na verdade, é uma atenção, que agora você entende que, você também... precisa usar mais esse... Você também tem ouvido, sabe? Pode crer. Você tem a visão, você tem ouvido, você tem sua mobilidade do seu corpo. E aproveitando rapidão, só fazer um relato, mano, do Thiago, que eu acho foda pra caralho, assim, mano. Eu lembro de uma vez, assim, a primeira vez que eu te vi, eu acho que foi numa manifestação, assim, do movimento negro. E
Cara, eu tava exatamente nessa perspectiva, assim, falar, pô, não quero ficar fotografando, sei lá, o que é as imagens mais comuns de manifestação. Eu quero ver quem são as pessoas que estão fazendo esse movimento aqui na rua, né? Quem são esses corpos negros, né? No ato. E aí eu lembro quando eu vi assim, mano, o Thiago exatamente com a câmera no pulso, assim, eu falei, caralho, mano, eu fiquei olhando, assim, analisando, eu falei, mano, fiz uma foto sua, assim, que você nunca viu até hoje, um dia eu vou te mandar. E aí eu comecei a pensar exatamente isso, falei, mano, um homem negro, tá ligado, com uma deficiência, tá na rua, num momento político pesado pra caramba, mas tá aqui na rua e tá fazendo a imagem desse movimento chegar em algum lugar, tá ligado? Isso pra mim é comunicação, tipo, é o que eles ali naquele ato, naquele momento, entregaram pra mim. Então, se eu fosse falar... Isso é um empoderamento de fato, né, mano? Total. Não o desgaste da palavra, né? Total. E se eu fosse falar do que significava aquele movimento naquela ocasião, nas ruas, eu ia falar, obviamente, das pautas que estavam sendo reivindicadas, mas a foto que eu ia mostrar ia ser uma dessa, tá ligado? É porque nesse dia eu não estava sendo pautado por ninguém. Eu estava ali na rua também, militando e contribuindo, sei lá, nos meus perfis, nas minhas redes, com as imagens que eu pudesse construir ali. Mas se eu tivesse pautado por algum veículo, mano, eu ia falar, a reivindicação era essa, mas a imagem que vai aparecer são desses corpos em movimento, tá ligado? Que eu acho foda pra caramba. Que eu acho que tem a ver com o nome também que vocês carregam, sabe? Periferia em movimento é um nome foda pra caralho. Traz um imaginário, assim, um potencial de imagens, assim, infinitos, sabe? Eu fico pensando, pô, como que eu descrevo periferia em movimento? Mano, tipo... E é doido porque tem a imagem do movimento, do movimentar-se, né? Se deslocar, mas também tem um movimento de somos um movimento, né? Um agrupamento, uma frente de revolução. Mana, conta nesse sentido, como é que você está fazendo, você com todo esse trabalho de buscar também acessibilidade no seu trampo, tem colocado essas pautas também no Periferia em Movimento. Como é que essa questão da acessibilidade, da luta contra o capacitismo tá chegando no trampo de vocês? O que você tem percebido também na quebrada, assim? Primeiro, muito bom ouvir vocês, né? Porque dá justamente o significado do quanto essa pauta é importante, né? De não se limitar. E aí, de novo, quando a gente fala da quebrada, é o estereótipo. Quando fala de uma pessoa, né, atípica, com alguma deficiência, alguma limitação, também tem um estereótipo danado, assim, né? No fim das contas, né, diversos, assim, dentro desse... E, pô, o movimento, Periferia em Movimento, o nome realmente atravessa a gente até hoje, assim. E chama para uma responsa, né, de não estagnar. Não ser o blog que a gente abriu lá atrás, sabe? De quando que a nossa linha editorial esteja cada vez mais comprometida com o que a gente diz e se propõe a fazer, né? E o lance que eu falei, né, também do repensar o tempo todo. Entender o que a gente está entregando, né? O que está significando os dados, né? Os algoritmos, né? E que falam muito do algoritmo no lugar da tecnologia, mas o algoritmo são pessoas interagindo com a tecnologia. Né? Então, o algoritmo é racista porque as pessoas que estão na rede são racistas e estão porque a sociedade causando. Né? Então, né, num distancial tem nunca, assim, do humano quando você fala da tecnologia, né? E o movimento que a gente tem feito justamente é usar a tecnologia a nosso favor para acessibilidade da comunicação sempre, né? Da acessibilidade na linguagem, do português, da escrita, mas na acessibilidade do português para áudio, para quem não é letrado, inclusive, né? Na pandemia, a gente fez o Pandemia Sem Neurose e a gente começou a ter retorno, assim, das pessoas. Porque era um podcast que era um zapcast, assim, foi um conteúdo pensado para distribuição no WhatsApp e não no Spotify. Porque a Quebrada tem o pacote de dados do WhatsApp, entendeu? E aí, o terror sendo tocado nos grupos de família. Então, era ali que a gente tinha que chegar, né? Então, também pensando na acessibilidade dessa forma ampla, né? Da mesma forma quando a gente fala de diversidade. Quando fala de diversidade, fala de alguns grupos, né?
mesmo sendo maioria. Falar, pô, população preta, diversidade, é a maioria, né? Então, só que conduzem para falar que, quando fala de pessoas pretas, é diversidade para dar essa diminuída, né? Enfim, você tá ligado mais que eu, né? E para justificar o então, lugar de poder da branquitude, né? Nesse espaço. Né? Então, também esse jogo que a gente faz quando pensa acessibilidade é o todo, assim. São pessoas que não chegam na escrita, vão chegar no vídeo, vão chegar no áudio, vão chegar nos totens que a gente tem agora distribuído, né? No território da notícia, que a gente chega nos comércios periféricos, instala um totem, e aí isso não é periferia em movimento só, né? Desenrola e me enrola, alma preta, que a gente idealizou lá atrás, essa tecnologia. Então, se não tem o pacote de dados, eu vou no mercado naquela pressa para pegar o pãozinho, deixar na família e sair para trabalhar. Eu, ao invés de ver a TV rolando com o Datena, que é a grande disputa, e a TV tá sempre ligada lá, né? Boteco, né? É o eu falo clássico. Datena, mas, pô, tem vários caras que estão nessa função, né? Não é só o Datena. Mas ele é um grande Virou imagem. O símbolo, né? O símbolo, né? E aí a gente tem a TV lá ainda rolando, ainda acontece, mas também tem o Totem falando de uma outra perspectiva da quebrada ali, né? Com as nossas mídias e tal. Agora a gente tá com 10 mídias já anunciando, inclusive Ponte, tá, né? Então isso também pra gente é acessibilidade de comunicação. E aí pensando outras necessidades, né? Já há alguns anos o nosso site tá com ajuste de letras, né? E contraste para os desafios ali da leitura, no que a gente apresenta, né? Do padrão, tem os ajustes possíveis, tem a janela de Libras, né? Os nossos vídeos, cada vez mais, a gente traz a janela de Libras, e que não é simples, inclusive porque tem a ver com recursos, né? Vocês estão ligados, assim, que é para colocar a janela de Libras, mas também é um movimento que a gente faz. Nas redes também, a legenda, né? Acho que padrão, a legenda veio também com muita força e com mais facilidade de ser colocada, que já ajuda a comunidade surda que manja do português, né? Mais fluidamente, né? Porque o português, às vezes não manja nem de Libras, nem do português, né? Isso é uma realidade da comunidade surda. Que às vezes não tá fluido nenhum idioma na cabeça dela. Porque tem os dois, né? A audição barrada, e que tem o apuramento da visão, né? Do tato, de outras coisas, né? Exatamente. E que ensina pra caramba, assim, né? A gente que às vezes tá com outra atenção ali, né? Sendo privilegiada, assim. E então a gente traz também para as nossas redes, hashtag para todos verem, que aí tem um sisteminha que automaticamente indica a leitura da imagem, né? Nas nossas redes. E aí, para todos verem, também é um movimento que a gente vem nos últimos 2 anos, que é transformando todo o nosso conteúdo na linguagem neutra. Que também é uma parada que o jornalismo, a gente percebe que é super resistente, assim, Total, né? Não a só gente os professores nas escolas e derivados, né? Academia, e a gente vem tentando incidir, tá nos lugares, sabe o que? Bater na porta, pedir, chama a gente para falar nesse evento, né? A gente começou a fazer esse movimento. E aí, várias ignoradas, assim, eventos jornalísticos, eventos de inovação no jornalismo, e nada, assim. Mano, será que a gente tá brisando que isso aqui não é inovação, né? Fazer a linguagem neutra no jornalismo e tal, né? E modéstia à parte mesmo, tá ligado? Porque a gente fala, a gente enxergou um negócio, a gente tá bancando isso, a gente tem que mais aqui dizer que tá fazendo, né? E que também é um desafio a gente bancar isso, né? Dizer que o que a gente tá fazendo que a gente facilmente coloca a gente lá embaixo, né? E aí, aos poucos, a gente conseguiu incidir, agora no Festival 3i, lá no Rio de Janeiro, a gente levou, né, uma fala nossa, falando da nossa implantação desde 2014, da linguagem neutra, quando a gente faz uma série chamada A Margem da Margem, e que é para falar de grupos que são, além de estar na quebrada, tem alguma outra característica que as exclui ainda mais, né? Então, em 2014, a gente falou sobre isso, né? A gente fala de vários grupos, tal, e para entender também se esses grupos também se achavam nesse lugar, né? Porque também a gente traz como hipótese, né? E faz essa escuta. Então, de 2014 para cá, né? Eu ouvi a Bruna Valim, uma mulher trans da militância, que geria ali o centro de referência LGBTQIA+, lá no centro, né? Na época.
falecida há pouco tempo, e que ela fala, eu quero ser entrevistada em algum momento para além da militância, sabe? E é isso, mano, ser entrevistado para além da militância, para além da deficiência, para além do... para respeito do meu todo, né? Da minha integralidade, assim. Isso não resume, né, a gente. É apenas uma das características, né? Só que essa é a treta. Porque aí, e aí ela falou, eu quero ser entrevistada como dona de casa. Porque eu sou dona de casa também, sabia? Muito louco, né? A gente participou da Abrage, né? Que é o congresso da Abrage, né? Da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E ainda a gente observa, assim, que muitas vezes a gente tem uma presença nas mesas e que é muito nesse lugar. E aí eu acompanhando uma mesa lá que falava dos jornalistas indígenas, e eles falando, eu tô circulando aqui no evento, as pessoas estão pegando meu contato para eu ser fonte. Mas eu sou colega de profissão, entendeu? Sim. Então, indígena circulando aqui é fonte pra gente, porque agora estão falando mais, né? Não pode ser o jornalista só por si só, né? Me chama para um projeto conjunto. Como a própria ideia de periferia, né? Por muito tempo a gente também, nessa ideia do cinema, lutou contra isso, né? Que era essa ideia de, é o cinema periférico, não sei o quê. Porque a gente nunca pode ser só o cinema. Exatamente. E aí fica numa dicotomia também, né? Que é esse lugar de assim, mano, ao mesmo tempo eu não quero abandonar minha identidade. Uhum. Eu sou esse cara aqui, sou periférico e o meu cinema diz de onde eu venho, do meu propósito, de várias coisas. Mas, por outro lado, o mercado coloca a gente nessas caixinhas e aí a gente não recebe a mesma coisa que um outro profissional. Não, ele é cinema de periferia. Dá metade do preço ele faz, o mesmo trampo. Até melhor, talvez, viu? Então, assim, é muito louco, né? Como é que... E aí isso é muito doido, assim, porque desde que a gente tava pensando, o próprio podcast aqui sempre foi uma pauta, mano. A gente quer chamar as pessoas portadoras de deficiência para conversar com a gente, mano, diferentes temas. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável, né, muitas vezes falar da situação, é importante falar, mas, ao mesmo tempo, assim, de que maneira a gente vai falar, tá ligado? Para potencializar, porque uma das coisas que esse projeto se pretende a fazer é uma pesquisa, principalmente por conta das questões da deficiência visual, que acho que talvez tenha um fator a mais de dificuldade, porque muitas das pessoas com deficiência visual, elas estão prostradas dentro de casa. Pessoas que têm perda total de visão, a própria família, muitas vezes, não tem condições, né? Na quebrada, então, não tem condições de ser essa pessoa que acompanha a pessoa para tudo que ela vai fazer. Muitas vezes essa pessoa não conseguiu gerar sua própria autonomia, por conta de condições materiais também, de condições da própria sociedade, às vezes que não tem, nas calçadas, na quebrada, não tem o esquema para você poder se guiar, né? Então, não são calçadas acessíveis para essas pessoas. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, assim, trazer essas pessoas com deficiência visual da invisibilidade para a visibilidade é um desafio que a gente está topando enfrentar, assim, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é fácil e que não seremos só nós sozinhos que vamos fazer isso, mas colocar isso aqui em debate, como a gente está fazendo hoje, falar de toda a luta contra o capacitismo de modo geral, acho que é mostrar que nós somos potência, todos nós, né, portadores ou não de deficiências nas periferias, estamos nesse lugar de potência, mas também estamos num lugar de vulnerabilidade. Como é que a gente vai, dentro dessa dicotomia, se apresentar e lutar contra essas coisas juntos, né? Vamos debater, vamos discutir. Não tem outro jeito, né? Porque senão também a gente coloca tudo no lugar do tabu e não fala delas. E fingir que é a mesma coisa que acontece com o racismo, né? Não vou falar porque aí ele some. Pelo contrário, né? Posso falar uma coisa até nesse lugar de tabu, assim, né? Quando a gente começa a fazer a Periferia em Movimento, a gente pega uma palavrinha ali como referência para apontar e exemplificar o quanto é problemático, né, o jornalismo hegemônico. Que é a palavrinha do carente, né? Comunidade carente. Pô, quem já não sentiu isso doer no ouvido, né? Quando falam da gente, tô aqui com um jovem carente, entendeu? Uma jornalista aqui de uma comunidade carente, isso dói, assim, né? E o jornalismo segue falando, viu? A gente vai fazer 15 anos e segue sendo necessário falar sobre essa problemática da palavra. E quando a gente vai na questão da deficiência também, vocês falaram do nome movimento pra gente, né? Que comunica muito.
eu gosto de pensar do quanto a palavra tem poder, né? A gente não pode perder de vista que o que a gente está comunicando o tempo todo com o que a gente faz tem muito poder de incidência nas pessoas, delas escolherem coisas a partir de acessar o que a gente faz. Isso é muito responsabilidade, né? Então, a escolha das palavras, ela é muito importante, assim, né? E aí o lance da deficiência também. Porque o que é deficiência e o que é eficiência? Vocês estão relatando aqui que a partir de uma limitação, né, de algum sentido, você também acaba desenvolvendo, e seja lá por que motivo que for, né? Você desenvolveu, você percebeu outras coisas que você não estava utilizando bem e tal, né? Se adaptou. E, não sei, né? Gravando, pôr no ar isso aí, mas trazendo uma reflexão também não muito aprofundada, mas uma provocação, assim, porque quantas pessoas estão deficientes de noção de mundo, né? Quantas pessoas estão, assim, na limitação de se esforçar para entender o mundo também, estão achando que naquele mundinho lá eles já estão entendendo que esse é o mundo. Ó, esse quadradinho aqui do meu condomínio que tem shopping, tem a escola do meu filho que sobe 2 andares, tem não sei o que, e daqui a gente vai de carro pro aeroporto e vai para outro país. Pô, tá bem... Só de um ar-condicionado pro outro, né? Assim, nem tá sabendo se tá chovendo ou se tá sol, né? Você tá com uma deficiência de noção de mundo ali também, né? Total. E aí colocam algumas palavrinhas na gente pra diminuir, pra você falar assim, pô, não, eu sou deficiente disso aqui, então tô ligada que esse é meu limitador. Mas tem a galera achando que manja de tudo, mas tá com o negócio... Mas é até engraçado, né? O olhar de Edith, que na verdade a história da Dona Edith, que inspira muito do nosso projeto, também tem uma história muito louca, né? Que o Sérgio Vaz fala, né, no filme, dessa coisa de que é o olhar dela que toca as pessoas, né? A visão dela de mundo. E que é louco, né? Isso. Uma pessoa cega tem uma baita visão de mundo, porque é a sensibilidade para com os outros, é o afeto, é como você, ao mesmo tempo que vai dar sua letra, você não perde o time de como isso pode ser delicado, né? Para uma mulher, até essa coisa de que ele fala que ela simplifica a humanidade, né? Porque sintetiza várias coisas, né? Uma mulher preta, periférica, migrante, deficiente visual, né? Quando soma tudo isso, todas as lutas estão ali nela, né? E ainda assim é uma pessoa que podia ter raiva de tudo e que leva, né? Idosa também, né? Assim que você pensa, o etarismo também, que vão falar, né? E as crianças também não estão sendo ouvidas devidamente ainda, né? A criançada é vista muitas vezes com a página em branco e lá vai os adultos, né? Ajudar a preencher, né? E elas têm muito para ensinar pra gente, muito a dizer, e a gente ouvir as crianças contribuir com toda a sociedade, né? Mas há quem acha que só quando a gente tem uma caminhada longa que a gente tem algo para dizer relevante e decidir coisas também com mais maturidade, mais compreensão. E as crianças às vezes decidem melhor do que a gente, né? Tô com uma filha de 8 anos aí que me ensina. E aí é isso, já há muito tempo uma vontade de escrever para as crianças, mas eu já tenho uma caminhada de gostar de trocar ideia com as crianças sempre, antes de ser mãe, e aí depois disso mais ainda. E aí a força da maternidade me trouxe para materializar, enfim, essa vontade, né? E o Meio Sei Lá O Quê, ele traz essa conversa, esse convite à conversa com as crianças, quando elas têm esse desafio de não conseguir definir o que elas estão sentindo. E eu tenho falado que é um livro pensado para as crianças, mas que ele também é para os adultos. Porque quem nunca se viu nessa confusão? Para as crianças há mais tempo também, né? Exatamente. E é isso, né? O Meio Sei Lá O Quê, ele... Mostra ali, pô. Claro, Ju. Bonita capa, quem fez? Então, né? Vamos combinar que a comunicação, a escrita é minha, mas a ilustração é da Zerlô. E também quando você pensa uma comunicação com as crianças, mas também com os adultos, a gente compra o livro às vezes pela capa, né? Sim. E aí não só a escrita convence, mas a ilustração. Então a Zerlô foi um encontro muito sintonizado, assim, para
representar o que eu escrevi por meio das imagens. Uma artista incrível dos muros, né, das paredes aí, dos quadros, mas aí desafiei ela, assim como eu era a primeira vez na escrita para crianças, ela também é a primeira vez ilustrando um livro. E aí... Então, do que trata o livro? Ele faz esse caminho assim de tem dias e até semanas que eu não sei explicar o que eu tô sentindo. E ele vai relatando sobre essas sensações de momentos que a gente não define como raiva, nem como calmaria, nem como triste, nem como feliz. Porque quando a gente tá feliz, a gente tá com raiva, a gente sabe dizer, né? E aí tem momentos que a gente tá nesse vazio. Nesse né, que eu meio falo... sei lá o quê. Exatamente, né? Como a gente... É o lance da confusão mesmo. Que tem uma parte que a gente fala, você tá flutuando com um peso na barriga. Confuso? Também acho. E a ideia, né, é que tanto crianças como outras pessoas, outras faixas etárias, passeiem no livro e que emendem com uma boa conversa. E aí eu fiz uma régua, né, para convidar para, depois da leitura, que faça essa interação de, pô, e aí, como é que você lê o livro? Você tá meio sei lá o quê? Você tá triste? Mas por que você tá triste? E aí uma conversa sem hora para acabar, né? Para escuta de verdade das crianças, para o entendimento, né? Para trazê-las mais para perto, assim, do dia a dia, né? Então, gente, queria pedir para vocês também suas considerações finais. Agradecer a todos vocês. Uma honra poder estar aqui com vocês. Uma honra para nós da Caramuja também poder receber vocês aqui para essa prosa. E é isso, dizer o que vocês acharam desse dia, se tem algo que eu não perguntei que vocês gostariam de falar. Isso, é só agradecer. Eu acho que é super, super rico tá aqui tocando essa ideia, ouvindo essas duas pessoas aqui. Acho que é muito forte, porque a gente percebe a grandeza o que a nossa arte produz, o que faz, né? E a vida que toca lá na frente, né? Esse clique que a gente dá, fazer a pessoa refletir, esse texto que a gente escreve, fazer a pessoa... então eu tô assim, bastante feliz aí pelo convite e chame às vezes que precisar aí. Da hora. E quem quiser conhecer o trampo da Toco Filmes, procura onde? Então, a gente tem o Instagram, né? Toco Filmes. Tem o meu pessoal, que é Thiago_Fernandes25. E tem o Projeto Sim, né? O Projeto Sim, que é Sim de Cinema Internacional do Meio do Mundo, né? É onde também a gente está com uma plataforma para colher filmes e exibir filmes, né, dentro dessa plataforma. Também já está no ar. Quem quiser aí também pode procurar aí a Play Sim, onde também tem esse trabalho de juntar essas produções no lugar e poder assistir. E tem trampo na SPCine Play também, né? Eu vi. Isso. Tem coisa lá na Todes Play também? Tem. O Eu Pareço Suspeito tá lá. É um filme que bastante curioso, que você estava falando de perseguição, de violência, aquela coisa toda. E esse filme, ele tá na Todes Play, né? É um filme que eu senti um certo medinho depois, porque começou a parar uns carros estranhos na minha casa, porque... ele vem lá do Trayvon Martin, né? Que é uma campanha, né? De um rapaz que entrou numa casa de conveniência com capuz e tal. E o policial atirou porque sentiu que ele parecia suspeito, né? E ele falou essa frase. E aconteceu um caso muito parecido, muito próximo ali da nossa casa ali, que é com Ulisses Lucas de Araújo, né? Deixou a esposa, né? Só tinha ido na lotérica para fazer um joguinho e... E aí deu o azar de estar tendo um assalto e perdeu a vida nessa barbaridade aí, né? 2 ladrões foram baleados numa tentativa de assalto a uma casa lotérica em Diadema. Um deles morreu no local.
Na porta da casa lotérica, muita movimentação, uma multidão de gente querendo entender o que aconteceu. Segundo testemunhas, 2 bandidos vieram aqui nesta casa lotérica por volta da 1h da tarde. Armados, eles anunciaram o assalto aqui na parte de baixo. O dono da lotérica, um policial civil que estava no andar de cima, ouviu tudo e reagiu. Ele lutou com os bandidos e depois ainda houve troca de tiros. O assaltante Renato Antônio Pires, de 23 anos, morreu no local. O outro, Ulisses Lucas de Araújo, de 35, foi baleado e levado para o hospital. Nenhum dos dois tinha passagem pela polícia. A esposa de Ulisses, que tem medo de mostrar o rosto, disse que o marido foi confundido com um criminoso. Ele tentou se proteger do tiroteio, não conseguiu e ele foi alvejado injustamente. É isso que aconteceu. Pelo fato dele ser negro, eu acho que pelo fato dele ser negro, ele foi alvejado. E aí teve uma audiência pública também que foi até puxado pela Alice Brandão, que ela fala sobre a violência policial e tal, né? E aí ela convoca acho que era capitão ou coronel, não sei o que, da polícia militar lá. E o cara abertamente fala, né, que a polícia vai continuar errando mesmo, né? É muito, muito nítido, assim, né? Fala, mano, a gente errou aqui, mas a gente vai continuar matando, foda-se. E aí tem esses casos, assim, né? São 3 casos, né? O cara que mata o Ulisses, o cara que a gente vê lá no enquadro e esse policial na audiência pública, né? Então, eu acho que isso incitou alguma coisa, acho que vazou, o filme passou em diversos lugares na época, e aí eu vi a presença, assim, de carros mó sinistros, assim, perto da minha casa, assim, sabe? Justamente em alguns horários que eu tava saindo, que eu chegava e tal. E aí coloquei câmera na casa durante um tempo, pedia pros vizinhos ficar olhando e tal, pra ver se tem alguma coisa. Mas graças a Deus os orixás são mais fortes e estão aí até hoje. E se der brecha eu vou denunciar todo mundo de novo. Foda-se, eu acho que... É isso mesmo. É isso. Força pra nós nessa missão. Sérgio, conte aí suas questões finais e também diga pro pessoal como é que pode te encontrar nas redes e aonde o pessoal pode encontrar esse livro para comprar. Conta também que tem um outro autor, né, o jornalista. Sim, esse livro, então, eu assino, né, a autoria, então eu sou um coautor, eu e o Tadeu Breda, e o livro está disponível na Editora Elefante, né, que é o site deles, PDF, gratuito, dá para baixar lá. O impresso, felizmente, acabou. Esse aqui é uma raridade, é dos poucos últimos, que vai ficar para a biblioteca, e é uma honra ter um livro aqui. E disponível. Vai virar audiolivro também, acessível. Massa demais. Vai ser da hora. E eu quero agradecer também, acho que foi, assim, para mim, como eu falei lá no meio da conversa, é um convite, sempre quando eu recebo o convite da rapaziada da Zona Sul, cara, eu me sinto, assim, num lugar muito privilegiado, eu sou muito bem acolhido pelas pessoas, então eu sinto que eu não tô sozinho, sabe? Isso é importante, fico aberto a trocar ideias, a pensar projetos, quem tiver a fim de, chamar para fazer formação, oficina de fotografia, eu vou colar junto. Então, assim, sou uma pessoa que está sempre esperando alguma coisa acontecer para mim ir, sabe? Da hora. Me encontro no Instagram, fotógrafo Sérgio Silva, meu @. Quem quiser chamar lá para trocar ideia também, é isso, tamo aí. Abração, gente. Rapa, encerramos por aqui então. Pedir para vocês que nos assistem curtirem esse vídeo, ativa o sininho, compartilha com a rapaziada, entra aí no site da Videoteca Popular, no site da Biblioteca do Audiolivro Dona Edith, acompanhe também o canal da Caramuja no YouTube, a gente está no Instagram, Caramuja PMA, então fortalece nosso trampo e cola com a gente, até a próxima, valeu!